Olá, amigos. Meu nome é Pablo Cruz. Como a Juna já antecipou aí, a gente vai trabalhar o processo penal. É importante a gente ter o feedback, a gente vai tentar reunir as questões, eventualmente, que surgirem durante a exposição, para responder ao final, mas, eventualmente, se eu conseguir captar alguma coisa aqui no chat, eu já respondo para vocês e a gente segue trabalhando o processo penal. Sobre o direito processual penal, o que você precisa observar, ainda mais nessa conjuntura política atual, é que muito está sendo dito sobre direito processual penal nas mídias, nas redes sociais, nos telejornais, e, eventualmente, o expositor da disciplina vai expor aquele assunto à luz do que ele entende como aquilo que deve prevalecer. Então, é um momento muito importante e demanda muita atenção, alerta seu que é concurseiro, em filtrar naquela abordagem de direito processual penal. Porque, eventualmente, quem você está vendo ser entrevistado é um advogado de defesa que está preocupado com os interesses da pessoa que está sendo investigada. Em outro momento, você vai ver o presidente da Associação de Delegados do Brasil, que vai se preocupar em proteger a instituição da Polícia Federal, se for o caso, ou a Polícia Judiciária. Em outro momento, você vê a Associação dos Magistrados, que vai se preocupar em analisar a questão mais sob a ótica do Poder Judiciário, para defender eventual atuação de um de seus magistrados. Então, é difícil, nesse meio, você extrair uma lição que seja imparcial, por absoluto. E você que vai fazer o concurso público não pode ficar se convencendo de entendimentos minoritários. Você tem que eleger aqueles tópicos, você vai fazer uma prova objetiva, inicialmente você vai priorizar os assuntos que prevalecem. E, em outro momento, aqueles assuntos que são entendimento já consolidados em súmulas, enunciados de súmulas da jurisprudência, tanto do Superior Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse aspecto, é um momento de você se imunizar quanto à questão política, analisar Operação Lava Jato, qualquer outra situação relacionada à condição coercitiva, à quebra de sigilo bancário, fiscal, à interceptação telefônica. Esses assuntos você não precisa estudar lendo um telejornal. Você tem que abrir um manual e, sob a ótica isenta daquele doutrinador, chegar à conclusão que você vai levar para a prova objetiva. Então, a gente vai trabalhar um tema muito exposto hoje, está em todos os canais, que é inquérito policial. Você que pretende a carreira de policial legislativo tem que conhecer a normativa do Código de Processo Penal, porque quase todos os meios de investigação diferentes do inquérito policial seguem a lógica do inquérito policial. Então, embora você não aplique a todos os procedimentos investigatórios, ele acaba sendo, o CPP nessa parte, acaba sendo uma linha mestre para o desenvolvimento dos atos de investigação. Além da parte do Código de Processo Penal, que fala de inquérito policial, você tem um outro arcabouço de legislação que pode esbarrar no assunto. Por exemplo, em 2013, houve uma lei que regulou a atividade do delegado de polícia. Isso imediatamente reverberou na fase do inquérito policial, porque trabalhou ali, por exemplo, a quem compete realizar o ato de indiciamento. A gente vai ver que realmente o titular do inquérito é o delegado de polícia, logo, regra geral, quem promove indiciamento é o presidente da investigação, ou seja, o delegado de polícia civil ou o delegado da Polícia Federal. Ocorre que você tem que fazer sempre uma análise, contextualizada. Em algumas situações excepcionais, como a gente vai ver dentro do curso, o indiciamento do investigado pode não ser realizado pelo delegado de polícia. É o que ocorre, por exemplo, quando a gente estiver falando sobre investigados que detêm o foro por prerrogativa de função. Nessa hipótese, acaba que quem faz as vezes do delegado acaba sendo um tribunal de justiça, se, por exemplo, estiver investigando um prefeito municipal que tem a prerrogativa de função, ou o Superior Tribunal de Justiça, num caso de governador, ou até o Supremo Tribunal Federal, se a gente estiver falando de ministro de Estado, presidente, vice, deputado ou senador. Então, essa lei que regula a atividade do delegado, ela serve para você, mas ela isoladamente pode também te levar ao erro, de concluir que somente o delegado pode realizar o ato de indiciamento.
O ato de indiciamento a gente vai conceituar, é o ato que reúne os elementos de informação em direção a uma das ou alguma das pessoas investigadas. Serve de norte. A partir daquele momento, o delegado vai fazer a investigação já analisando a conduta daquele suposto autor do fato. A investigação, a princípio, ela parte de fatos, e aí a gente se depara com pessoas. A gente está falando disso também porque já fomos delegados, então a gente tem a noção mais ou menos de como funcionam os atos de investigação criminal. Então, nesse contexto, então, esse alerta inicial, a gente vai começar agora a trabalhar efetivamente o inquérito policial, a gente vai fazer a utilização aqui da apresentação de slides. Inquérito policial é um ponto importante e é nesse momento que você tem que diferenciar a persecução penal do inquérito policial. Não que sejam conceitos divorciados. A persecução penal é um tema um conceito mais amplo que abarca tanto a investigação criminal quanto o processo penal. Então, nesse aspecto, o que você precisa observar? Que a expressão persecução penal é gênero do qual são espécies dois momentos da investigação. Você tem um momento investigatório, que é um momento preliminar ao processo penal propriamente dito, e você tem um momento processual, onde, superada a fase de investigação criminal, o indivíduo se posiciona na condição de réu. Para que serve o inquérito policial? Justamente para viabilizar uma eventual e futura ação penal. A ação penal, você já deve ter estudado até no direito constitucional como direito de ação, é o direito de provocar o poder judiciário aqui na esfera criminal. Quem titulariza ela, regra geral, é o Ministério Público. Lá no artigo 129 da Constituição Federal, se estabelece que compete privativamente ao Ministério Público ofertar as ações penais públicas. Já se o crime for de ação penal privada, isso quer dizer que o legislador entende que a vítima tem um interesse proeminente, então ela vai contratar um advogado e ofertar uma queixa-crime. Se ela não tiver advogado, a Defensoria Pública vai fazer às vezes. De qualquer maneira, denúncia ou queixa vão provocar a ação. Na verdade, a ação penal provoca a jurisdição, que é o dever que o Estado tem de dizer o direito no caso concreto. Então, no fim e ao cabo, para que serve o inquérito? Para só deixar chegar ao Poder Judiciário aquilo que minimamente tem aptidão para gerar um futuro processo penal. Esse inquérito vai trazer o que a gente chama de justa causa. A justa causa é um tema muito importante no processo penal, porque a justa causa é resumida num binômio, indícios de autoria e prova da materialidade. E isso é algo que o juiz precisa analisar dentro de uma denúncia para verificar se recebe ou se rejeita. Então, para ele verificar se tem indícios de autoria ou prova da materialidade, não basta a denúncia falar que há indícios de autoria e prova da materialidade. Tem que ter alguma prova documental, algum elemento informativo que convença ao juiz, não que o sujeito é culpado, mas que há grande probabilidade dele ser culpado ou ser, pelo menos, processado. Quem dá isso, geralmente, para o juiz é o inquérito policial, trazido, geralmente, pelo Ministério Público. Então, a investigação criminal é um pedaço da persecução penal. Então, não confunda os conceitos persecução com investigação, nem persecução com ação. A persecução penal é o conjunto de atos destinados à elucidação do fato, leia-se investigação, e apuração e processo e julgamento, leia-se processo penal. Então você tem uma persecução penal extrajudício, que é uma persecução fora do judiciário, que é antes, da ação penal, é essa parte que a gente chama de investigação preliminar, e você tem uma persecução penal in judício, que é depois da ação penal, já na fase processual. E é nessa fase processual que se inicia o que se estabelece como contraditório e ampla defesa de uma forma plena, de uma forma tranquila. Então, voltando aqui, só para vocês terem uma noção justamente dessa localização e dessa sistematização, você percebe o seguinte: persecução penal é igual a investigação criminal mais processo penal. Então, investigação criminal
é gênero, do qual são espécies, por exemplo, o inquérito policial, que a gente vai estudar agora, um procedimento investigatório que ocorre em âmbito militar, por exemplo, que é o inquérito policial militar, que não é objeto desse curso, mas pode servir para o estudo de quem vai estudar lá para o consultor legislativo, eventualmente, já que se cobra processo penal militar. E você tem também outros elementos que podem servir de investigação criminal, como as comissões parlamentares de inquérito, né? Elas podem servir também como instrumentos de investigação que podem acabar resvalando no âmbito de uma infração penal. Você também pode usar como investigação criminal uma auditoria de contas do Tribunal de Contas da União, dos Estados. Você pode observar também como investigação que pode desembocar na esfera criminal um procedimento administrativo que apura tributo, né, no âmbito da Receita Federal, por exemplo. Isso tudo pode ser investigação criminal. Então, investigação criminal é gênero, do qual é espécie, inquérito policial. Já o processo penal é a fase judicial, a gente estuda isso quando for falar de ação penal. E aí, pensando nesse contexto da diferença de inquérito policial para investigação, o que você tem que enxergar é que é uma relação de gênero e espécie. Investigação criminal é gênero, inquérito policial é somente uma das espécies de investigação. Então, quando você fala de investigação criminal, você pode falar também da investigação feita pelo Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já decidiram que o Ministério Público, apesar de não ter o poder expresso na Constituição, pode também apurar infrações penais. A investigação criminal ministerial não ofende a Constituição, não ofende a separação de poderes, pelo contrário, segundo o STF, decorre daquela teoria dos poderes implícitos. Olha, se o Ministério Público pode entrar com uma ação penal que desencadeia o processo penal, que é então um instrumento que tem aptidão até para condenar alguém, tem aptidão então para restringir a liberdade de alguém, é algo muito mais gravoso, quem pode mais, pode o menos. Se é titularidade do Ministério Público escrever uma denúncia e instruí-la com elementos de informação, ele também tem que ter o poder para carrear a sua denúncia elementos que visem ao convencimento inicial do magistrado. Então, se ele pode entrar com a ação penal, ele pode realizar todo e qualquer ato relacionado a esse poder explícito. Então, seria um poder explícito entrar com a ação penal, seria um poder implícito investigar criminalmente. Caso, por exemplo, o Ministério Público é suspeito de um delegado de polícia praticando uma infração penal, ele vai pedir investigação criminal, inquérito policial para o próprio delegado de polícia? Ele pode pedir não para a própria pessoa do delegado, ele pode pedir para o chefe da Polícia Civil, né, que é uma polícia judiciária, mas ele pode ele mesmo colher elementos, né? Não há proibição. Então, tanto quanto não haja vedação expressa, embora não haja autorização expressa, você não pode concluir estar proibida a investigação criminal por parte do Ministério Público. Então, a palavra investigação criminal é uma expressão genérica e um tipo de investigação criminal é o inquérito policial. O inquérito policial, por sua vez, é presidido por autoridade policial. Então, percebam, o Supremo em nenhum momento discutiu a titularidade do inquérito policial. A única pessoa que pode titularizar o inquérito, presidir o inquérito, é o delegado de polícia. Afora aquelas hipóteses excepcionais, como eu mencionei inicialmente, sobre prerrogativa de função, que a gente vai analisar durante o curso. Mas, regra geral, quem preside inquérito é, como já fala, policial, é autoridade policial. O Ministério Público pode presidir inquérito policial? Foi isso que o Supremo decidiu? Verdadeiro ou falso? Falso, né? O Supremo não decidiu que o Ministério Público pode presidir inquérito policial. Ele decidiu que o Ministério Público pode instaurar uma investigação criminal, que a gente poderia até chamar de investigação ministerial. Mas o inquérito não tem jeito, né? Até para respeitar o âmbito da estrutura administrativa da Polícia Judiciária, que está dentro do Poder Executivo, é bom registrar, você não pode permitir que o Ministério Público, que não é hierarquicamente superior a um delegado de polícia,
avoque um inquérito para ele, então passa a presidir, dando ordem para agentes de polícia. Não existe, né, vinculação ali no âmbito dessa gestão administrativa. O que o Supremo, então, decidiu? Que o MP pode investigar. E sobre esse assunto, a Câmara, no ano de 2014, perguntou lá no cargo de consultor legislativo a seguinte afirmação, ele fez a seguinte afirmação: tanto o STJ quanto o STF entendem que a competência exclusiva da Polícia Judiciária para presidir o inquérito policial não impede que o Ministério Público promova diligências investigatórias para obter elementos de prova indispensáveis ao oferecimento de denúncias. Perfeita afirmação, né? Em 2014 já havia a decisão proferida pelo STF, né, já era um entendimento também consolidado pelo STJ, que nada impede que o Ministério Público promova, né, a colheita de elementos de prova que ele repute indispensável para oferecer a futura e eventual denúncia. O cuidado aqui é que a questão coloca, né, justamente que, embora o STJ e o STF reconheçam que a competência da Polícia Judiciária sejam exclusivas para presidir inquérito policial, essa situação não impede que o Ministério Público promova investigação. Então percebam o cuidado da questão, né? Ele chama o ato do Ministério Público no âmbito de promoção de diligências investigatórias e não promoção de atos de inquérito policial. Então, só quem pode presidir inquérito policial é a Polícia Judiciária, né? Essa afirmação está perfeitamente correta. Então, você vai marcar, eventualmente, uma nova questão sobre o tema, também de forma correta. Seguindo aí, a gente trouxe um informativo que demanda uma atenção de vocês. Qual é a minha preocupação quando eu coloco essa decisão aqui do informativo 672 de junho de 2012 para vocês? A minha preocupação é a seguinte: observando que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já admitiram que é possível ao órgão do Ministério Público realizar atos de investigação, isso não quer dizer que o Ministério Público pode elaborá-la de forma irresponsável, ilimitada. Porque o problema que se encontrou o Supremo Tribunal Federal, e aí todo o judiciário, diante dessa constatação, é o seguinte: e agora? A gente admitiu o Ministério Público podendo fazer investigação. Agora, o delegado de polícia, fazendo inquérito policial, sempre pôde fazer investigação e a gente não se preocupava porque o Código de Processo Penal estabelece os limites dessa investigação. Como é que a gente vai fazer agora, né? Tem alguma lei regulando a investigação feita pelo Ministério Público? Não. E aí o risco que existe quando alguém tem o poder de investigação, que é um poder muito forte dentro de uma república, dentro de uma federação que adota a separação de poderes, dentro de um país que, infelizmente, a corrupção, né, se resvala por todos os âmbitos, é muito perigoso eu dar o poder de investigação sem estabelecer alguns limites mínimos. E aí o Supremo já foi, né, digamos, provocado, já foi instado a se manifestar e resolveu traçar os elementos iniciais que limitariam a investigação feita pelo Ministério Público. Perceba, não é inquérito policial pelo promotor de justiça, é investigação ministerial. O Ministério Público pode fazer o que bem entender na investigação. Ele pode, então, proferir os mesmos atos que um delegado de polícia poderia proferir. Há algumas restrições aí. O Supremo, obviamente, não regulou a matéria de forma exaustiva, porque isso nem é papel dele, né? O papel é de regular a atividade investigatória, sendo matéria, vocês todos sabem, segundo a Constituição, compete privativamente à União legislar sobre direito processual penal. O Supremo é do poder da União, mas é o poder judiciário, não é o poder legislativo, né? Então o Supremo não pode legislar. Entretanto, ele tem que guardar a Constituição. E percebendo que os atos de investigação são atos naturalmente invasivos, porque eles podem repercutir na privacidade, na intimidade das pessoas, no domicílio e em outras garantias fundamentais, o Supremo resolveu traçar um limite mínimo, né? O que um promotor de justiça ou procurador da República
pode fazer ou o que ele já não pode fazer na investigação. Então, observando isso, eu acho muito importante você dar uma analisada no informativo 672 do Supremo Tribunal Federal. Coloquei aqui para vocês, ó, informativo 672 do final de junho de 2012, do Supremo Tribunal Federal, destacou que, embora o Ministério Público possa investigar, ele tem que respeitar algumas limitações. Por exemplo, como não tem uma lei expressa falando sobre a investigação ministerial, é imperioso que o MP, através de algum ato, isso costuma ser, né, uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, promova ritos claros, né, quanto à pertinência do sujeito investigado, a formalização de ato investigativo. Então, o Supremo aí, ele ensaiou o que a lei deveria ter feito, né? O Supremo pegou e falou, ó, o Ministério Público pode investigar, mas ele tem que estabelecer de uma vez qual rito que ele vai usar para investigar a pessoa. Vai realizar a investigação, ele não pode fazer de forma camuflada, ele tem que formalizar ato de investigação, ele tem que abrir um procedimento administrativo interno. Ele não pode só ir colhendo informações e guardando na gaveta, ele tem que formalizar o ato investigativo, reduzir a termo, basicamente. Assim como o inquérito policial tem que ser escrito, a gente vai ver isso, a investigação ministerial tem que seguir a mesma sorte. Dentro do possível, a investigação ministerial tem que respeitar as limitações do CPP. O Ministério Público começou a investigar, o segundo Supremo, o ideal seria que o procurador da República ou o promotor de justiça comunique o fato ao superior administrativo, né, o procurador-chefe ou o procurador-geral. Até para que o procurador-geral promova a fiscalização, né, desses atos de investigação. Como eu falei, são atos de natural invasividade. Ele também, o MP, tem que autuar, né, numerar, controlar, distribuir. Detalhe importante na investigação ministerial, isso aqui tem cara de prova CESP, né? Diferente do inquérito que demanda, como regra, o sigilo, segundo o STF, a investigação ministerial, dentro do possível, tem que ser pública, né? É uma situação curiosa, porque a publicidade não combina muito com a fase investigatória. O Supremo não é legislador, ele resolveu dar alguns limites, ele entende que a publicidade justamente pode coibir algum ato de restrição a direitos fundamentais, ele preferiu colocar isso aí. Percebendo, gente, importante que essa decisão não tem força vinculante, mas é um precedente muito importante aí que vai ser um norte para análise da investigação ministerial. E não parou aí o Supremo, né? Ele ainda falou também que durante a investigação ministerial é importante se conceder pleno conhecimento da investigação à parte. Mais uma vez, o que está se percebendo de principal diferença entre o inquérito policial, que é da Polícia Civil e da Polícia Federal, e a investigação do Ministério Público, é que enquanto no inquérito policial a regra é o sigilo, né, aqui a regra é a publicidade. Aqui você tem que dar até ciência à parte que está sendo investigada, que essa investigação está em desenvolvimento. E além disso, para fechar e não deixar nenhuma lacuna, o Supremo entendeu que os princípios e regras que orientam o inquérito, bem como os princípios e regras que orientam os procedimentos administrativos sancionatórios, deveriam ser respeitados também pelo Ministério Público na fase de investigação. E, para finalizar, outro ponto de grande diferença entre a investigação ministerial e o inquérito policial é que, enquanto não houver regulação, o que se entendeu, aqui o César Peluso, né, é o relator desse recurso extraordinário, ele entendeu que deveria se reconhecer a ampla defesa, o contraditório e o prazo para controle e conclusão judicial. Então, percebam aí que há um número de limitações até maior na investigação feita pelo Ministério Público, se comparada ao inquérito policial. Então, esse assunto ainda não vi caindo em prova de concurso público, mas como já veio no informativo, e a CESP, por exemplo, que a nossa ênfase aqui é a banca CESP, gosta de informativo supremo, eu coloco aqui como alerta para vocês. Visto isso, né, fazendo essa distinção inicial, contextualizando, né, o que é inquérito, o que é investigação ministerial e o que é investigação criminal,
a gente volta para a espécie, né? A gente foi para o gênero, falou de uma espécie diferente, agora vem para a espécie que interessa mais, que é o inquérito policial. Qual é o conceito, né? O conceito que eu reputo mais útil para inquérito policial para fins de concurso público, pensando em prova objetiva, é o conceito do professor Edilson Mongenon Bonfim. Segundo o professor, né, o inquérito policial é um procedimento administrativo, preparatório e inquisitivo, presidido por autoridade policial e constituído por um complexo de diligências realizadas pela Polícia Judiciária com vistas à apuração da autoria e materialidade da infração penal. Então, o que você já observa inicialmente aqui nesse conceito é que inquérito policial não é processo, ele é procedimento. E aqui o procedimento não é o procedimento judicial, né? Procedimento judicial é outra coisa. Que a diferença que eu quero estabelecer para vocês é a diferença de processo administrativo para procedimento administrativo. Enquanto o processo administrativo pode ter aptidão para punição, o procedimento administrativo não tem aptidão para punição. O procedimento administrativo tem por finalidade única e exclusiva a apuração. Então, assim como você tem lá um processo administrativo disciplinar, você tem uma sindicância administrativa anteriormente. A sindicância é procedimento administrativo, só que é apurar. Finalizada a sindicância, você pode começar um processo administrativo e punir o servidor público. Então, o raciocínio é semelhante aqui. A sindicância para o processo administrativo está numa relação do mesmo jeito que está o inquérito para o processo penal. Assim, a razão de ser é bem semelhante. O procedimento aqui é só apuratório. Ele não pode, ao fim, determinar a punição. Então, no fim de um inquérito policial, o investigado já pode ser punido? Não. Né? Vai existir uma ação penal, se confirmar a justa causa, para, se no futuro, eventualmente, se comprovar aquilo que se colheu na fase investigatória, você, então, poder efetuar um juízo de responsabilidade penal. A gente tem que sempre analisar essa situação toda no âmbito do princípio da presunção de inocência. Observando esse conceito aí, falar que é procedimento é muito importante, porque justamente desse raciocínio que você conclui que o inquérito policial não se submete aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aí você poderia falar, mas Pablo, como assim, né? Não se submete ao contraditório e à ampla defesa? Olha, a Constituição fala que aos acusados em geral, nos processos judiciais e administrativos, serão asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Por que o inquérito não vai se submeter ao contraditório e ampla defesa? Primeiro que essa resposta não é tão simples assim. Hoje não é tão mais fácil falar. Não existe contraditório nem ampla defesa no inquérito. Tem defesa no inquérito já. Não tem ampla defesa e nem contraditório pleno. Mas defesa já está ficando difícil de colocar como alternativa errada em prova de concurso público. Por que eu falo isso? Primeiro porque a súmula vinculante do Supremo Editor sobre o direito de acesso do advogado aos autos do inquérito menciona a palavra defesa. Direito do defensor, na defesa do interesse do investigado, ter acesso aos documentos já autuados no inquérito policial. Então, olha só, agora, você falar que não tem nenhum tipo de defesa dentro do inquérito já chega a ser exagerado. Agora, ampla defesa não tem, porque a ampla defesa exige o direito de ciência e manifestação. O contraditório, desculpe, exige o direito, o reconhecimento do direito de ciência e de manifestação. Esse binômio foi elaborado pelo Dinamarca. A ideia de contraditório envolve direito de ciência e direito de manifestação. A ampla defesa é viabilizada pelo contraditório. A ampla defesa só vai existir porque existe contraditório antes, que te dá direito de ciência e manifestação. Só que a ampla defesa vai exigir bastante da manifestação, porque essa manifestação, segundo o princípio da ampla defesa, tem que ser clara e suficiente a igualar a relação de choque que pode existir entre alguém que quer acusar e alguém que quer defender. Olha, quando você fala de ampla defesa, você já está pressupondo que alguém está acusando outra pessoa.
Na fase de investigação, formalmente, alguém já foi acusado? Não. O investigado ali está na condição de objeto, a pessoa está sendo apurada, ela não é acusada ainda. Mesmo que o delegado já tenha produzido o ato de indiciamento, você ainda tem que presumir a inocência. Aliás, mesmo depois da ação penal, você tem que continuar presumindo a inocência. Você só pode deixar de presumir inocência até que uma decisão definitiva transite em julgado. Com algumas ressalvas que a gente vai falar durante o curso sobre aquela famosa decisão do STF que determinou a possibilidade de prender o indivíduo antes do trânsito em julgado, mesmo não sendo uma prisão cautelar. Esse tema é extremamente polêmico, o Supremo decidiu assim, no sentido de que o duplo grau de jurisdição já foi garantido, então a pessoa pode ficar presa aguardando o recurso extraordinário, por exemplo. Esse tema a gente aprofunda lá. Mas, regra geral, presunção de inocência se estabelece, o investigado ainda nem acusado foi, eu não posso considerar culpado. Olha, se ele não foi acusado, por que eu tenho que me defender, né, como investigado? A ideia de defesa, ela nasce a partir do momento que alguém se torna formalmente acusado. Então, embora haja tese doutrinária de respeito, falando que já deveria se estabelecer ampla defesa na fase de investigação, o entendimento majoritário que ainda é colocado num VOF como verdadeiro é de que no inquérito policial, por não ser processo, como a Constituição fala, é procedimento administrativo, ainda que você entenda que o cara está sendo acusado, né, ele não é acusado formalmente, não se estabelece como obrigação o contraditório e a ampla defesa. Porque o contraditório exige direito de ciência e manifestação. Quando o advogado pode ter acesso aos autos do inquérito policial, ele só está ali tendo o exercício do direito de ciência. Ele não chega a ter o direito de manifestação dentro do procedimento. O que ele pode fazer é entrar com uma ação de impugnação autônoma, visando trancar um inquérito policial, um habeas corpus, por exemplo, que alega que a liberdade de locomoção está sendo colocada em risco só pela existência desse inquérito policial. Então, essa é uma defesa de interesse do investigado. Só que ela não está sendo feita dentro do inquérito policial. Ela não está sendo feita endoprocedimentalmente. Ela está sendo feita extraprocedimentalmente. Então, quando eu pergunto no inquérito, eu estou perguntando dentro. Tem contraditório? O VOF ainda vai colocar que não tem contraditório. Tem um pedaço dele, direito de ciência, mas ainda não se assegurou o direito de manifestação. Pablo, tem o Estatuto da Ordem que foi alterado agora, em 2016, isso não alterou? Ainda não alterou. A ideia ainda é só no sentido de garantir ao advogado o acesso aos elementos já documentados. Ainda há um conjunto de elementos que, se ainda não foram documentados, estão sob o sigilo, como é, por exemplo, a gravação de uma interceptação telefônica, né? A degravação, até que a degravação ocorra, aquilo está documentado numa mídia, aquilo ali não vai estar autuado necessariamente no inquérito. Então não vai ter como o advogado ter acesso àquele elemento. Então, outro assunto também que está em torno, né, da Operação Lava Jato, você também tem que tomar cuidado. O estudo, a gente vai trabalhar aqui as jurisprudências que já tem a respeito da Lava Jato, exclusivamente na ótica do concurso público, sem qualquer tipo de análise partidária, porque ela está sendo perigosa. A análise partidária tem que ser excluída na hora que você vai fazer o seu concurso público. Você vai analisar só o direito processual penal. E aí a regra, na fase de investigação, é o sigilo. Como eu falei, o inquérito policial é sigiloso, né? E aí fica difícil você falar de sigilo absoluto. Por quê? Tem uma pessoa que pelo menos tem acesso ao inquérito policial, que é o advogado. O advogado, tanto pela súmula vinculante que eu mencionei, quanto pelo Estatuto da OAB, tem direito de acesso ao inquérito policial. Então, considerando isso, né, no inquérito não tem contraditório e nem ampla defesa. Regra geral, ele produz prova? É uma pergunta que a gente vai responder daqui a pouquinho. Eu vou colocar no slide para você. Caiu no cargo de policial legislativo, né? Mais ou menos algo que cobra esse assunto. Olha, quando você for estudar a prova, a gente vai perceber o seguinte: prova é aquela alegação submetida ao contraditório e ampla defesa. Considerando esse conceito, você já vai perceber que no inquérito não se produzem provas, porque eu acabei de falar que no inquérito não existe contraditório nem ampla defesa. Então, tecnicamente, regra geral, o que existe no inquérito policial são elementos informativos, ou elementos de informação. Percebam que eu falei regra geral. Isso quer dizer que alguns elementos de informação podem acabar se tornando prova.
E aí que está o assunto que merece toda a atenção de vocês. Embora o inquérito produza só elementos de informação, porque, regra geral, né, ele é informativo, ele não é comprobatório, existem elementos informativos que podem migrar para a ação penal porque eles são irrepetíveis, ou porque eles não poderão, então, de alguma maneira, serem produzidos sob o crivo do contraditório imediato. Migrando para a ação penal, que se vai estabelecer uma ficção que a gente chama de contraditório diferido. Então, uma prova pericial, ela costuma ser elaborada na fase de investigação. Então, Pablo, uma prova pericial feita no inquérito não é prova, é elemento de informação. Perfeito. Enquanto é anexada ao inquérito, ali não se fala de prova, porque ninguém pode contraditar ainda. Embora o Estatuto da Ordem vai alterar um pouquinho esse raciocínio, a gente vai falar isso durante o curso. Mas, estabelecida essa prova pericial, por enquanto, na fase de investigação, ela realmente não vai ser prova. Mas o que vai acontecer? Esse inquérito sendo relatado, e o Ministério Público reconhecendo indício de autoria e prova da materialidade, e a perícia serve justamente para provar a materialidade, ele vai ofertar a denúncia. E o juiz, para receber a denúncia, vai analisar a prova pericial. Ele não vai falar que existe certeza absoluta da materialidade, mas ele já tem o que é suficiente para reconhecer a justa causa. Olha, eu posso receber a ação penal aqui e deflagrar o processo penal. Então, eu vou deflagrar o processo penal. Essa perícia, então, vai entrar junto com a denúncia dentro da fase processual, onde vai se estabelecer o contraditório e a ampla defesa. Lá na fase de processo, o CPP, na parte de provas, fala que deve-se assegurar às partes o direito de nomear assistente técnico. O que o assistente técnico vai fazer? Vai confrontar tecnicamente, fazendo quesitos, perguntas, elaborando pareceres, a prova técnica. E aí, o que está se estabelecendo na fase judicial? O contraditório. Então, percebam, na hora que nasce a prova pericial, não tem contraditório. Só que ela migra para o processo e lá na fase judicial, que é o grande terreno do contraditório da ampla defesa, você viabiliza a nomeação de assistente técnico. Nesse momento, se estabeleceu o contraditório. Então, aquele elemento de informação pode, em alguns casos, virar prova? Pode, desde que a gente esteja falando dos chamados elementos migratórios. Essa terminologia eu vi pela primeira vez sendo utilizada pelo professor Nestor Távora, no seu manual, no seu curso de processo penal. E tem muito a ver, migratório por isso, porque migra da ação, do inquérito, para a ação, para o processo penal. E lá se estabelece o contraditório. Então lá vai poder ser chamado, então, de prova. Nesse aspecto, então, vou compartilhar com vocês aqui agora o slide com a questão de policial legislativo. A questão de policial legislativo que cobrou esse tema foi a seguinte: no que se refere ao inquérito policial e à prova criminal, julgue os itens subsequentes. Ainda que o contraditório e a ampla defesa não sejam observados durante a realização do inquérito policial, não serão inválidas a investigação criminal e a ação penal subsequente. Perfeito, né? Porque é justamente a investigação criminal que vai viabilizar o recebimento da ação penal. Então, não serão inválidas, porque não tem contraditório, não vai se falar em vício que gere algum tipo de sanção para eu não poder utilizar a investigação criminal, nem mesmo a futura ação penal subsequente. Então, essa afirmação está correta. Percebam aqui a questão de 2014 da CESP, falando que contraditório e ampla defesa não são observados durante a realização do inquérito. Percebo que, embora doutrinariamente essa afirmação seja perigosa, né, no concurso público ela tem sido dada como correta. E aí o artigo que eu precisei utilizar para fazer aquele raciocínio todo que eu fiz do contraditório diferido é o artigo 155. Então perceba, você está aqui estudando inquérito policial, mas para conhecer o valor probatório dele, você precisa visitar lá na frente o artigo 155 do CPP. Então, observem aqui, o juiz
formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então esse artigo merece toda a sua atenção, porque se eu perguntar para você assim, juiz pode proferir decisão com base exclusivamente em elementos de informação? Você fala, Pablo, não, eu acabei de ler o artigo 155, está falando, não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos de informação. Cuidado, não pode fundamentar sua decisão condenatória. Mas, Pablo, não está escrito condenatória. Perfeito, não está escrito. Mas se o juiz não precisa de prova nenhuma para absolver, e ele tem elementos de informação falando que o sujeito é inocente, ele pode usar o elemento de informação para absolver? Perfeitamente. Aliás, ele faz isso dentro do processo judicial quando promove a chamada absolvição sumária. Aliás, como é que você acha que um juiz consegue absolver sumariamente um réu? A absolvição sumária é um julgamento que ocorre antecipado. Antes da instrução acontecer, o CPP autoriza lá no artigo 397 que o juiz, verificando, por exemplo, que está manifestamente presente uma excludente de tipicidade, ele não tem que designar audiência de instrução, ele tem que desde já absolver o réu. É como se fosse o julgamento antecipado da lide. Só que aqui no processo penal a gente não usa a palavra lide, é o julgamento antecipado do caso penal. Olha, o julgamento antecipado é logo depois da apresentação da resposta escrita. Então, o Ministério Público denuncia, a defesa apresenta a sua resposta, que a gente chama de resposta escrita, como se fosse a contestação do processo penal, e o juiz vai ver se admite ou não a fase instrutória, vai fazer um juízo de admissão. Nesse momento que ele analisa se é o caso de absolver sumariamente. Para ele absolver sumariamente, ele pode usar elementos colhidos exclusivamente na investigação. Aliás, só tem elemento colhido na investigação, né? Porque a fase de instrução nem se iniciou. Então, cuidado, o juiz não pode formar sua convicção com base exclusivamente em elementos informativos se for para condenar. Que se for para absolver, ele pode até exclusivamente usar elementos de informação. Pablo, será mesmo que nunca o juiz pode usar elementos de informação exclusivamente colhidos na investigação? Obviamente que não, né? Nunca e sempre no direito processual penal. No direito, aliás, é muito raro. O direito não é ciência exata, por isso que você deve estar ouvindo aí um monte de divergência doutrinária nos telejornais sobre a Operação Lava Jato, porque cada um vai defender o ponto que interesse, né, ao seu candidato. Como não é ciência exata, a gente, para fazer concurso, tem que se ater à expressa literalidade da legislação. E aí, em que pese discussões sobre a constitucionalidade desse artigo que está na sua tela agora, é importante perceber que, segundo o CPP, é possível condenar, sim, alguém com base em elementos colhidos exclusivamente na investigação. Qual seria a hipótese? Em qualquer caso? Não, é só no caso desse elemento colhido exclusivamente na investigação se tratar de prova cautelar, prova não repetível ou de prova antecipada. Então, o único jeito de condenar com base em elementos colhidos exclusivamente na fase de investigação é se estivesse tratando de provas cautelares irrepetíveis ou antecipadas. Então, cuidado, né? O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. O sistema do livre convencimento motivado não é tão livre assim. É livre desde que seja submetido ao contraditório judicial. É livre desde que não seja um elemento colhido exclusivamente na fase de investigação. A gente vai ver outras limitações. E não é tão livre por quê? Porque não pode se pautar em atos que não se submeteram ao contraditório. Contraditório que o CPP fala ser judicial, exceto se essa prova, elemento de informação que não se submeteu ao contraditório judicial, sejam provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas. Então, 155 é um artigo riquíssimo para concurso, então você precisa observar com toda a cautela aí, é um poço de informação que o examinador pode explorar. Seguindo aí, qual que é a finalidade do inquérito? Né? Finalidade, pelo conceito que a gente falou, você observou que a finalidade do inquérito policial é trazer indícios de autoria e prova da materialidade. Logo, há uma finalidade imediata.
é criar a denominada justa causa. Agora, cuidado, essa não é a única finalidade, né? A finalidade que eu falei aqui, né, criar a justa causa, é a finalidade que a gente chama de finalidade imediata. Diretamente, o que acaba fazendo um inquérito policial, produzindo justa causa. Agora, existe uma outra finalidade que nem sempre se enxerga tranquilamente, que é uma finalidade indireta ou imediata. Para que serve imediatamente, indiretamente, o inquérito policial? Olha, a finalidade imediata do inquérito policial é filtrar o sistema penal. O que seria essa filtragem do sistema penal? Seria só deixar chegar ao conhecimento do Poder Judiciário aquela situação que efetivamente demonstre uma razão de promover a movimentação da máquina judiciária. Não deixar alguém ser acusado temerariamente. Então, embora a gente quase não enxergue essa finalidade, porque ela não é imediata, ela fica por trás, né? No fundo, o inquérito policial serve para evitar acusações abusivas, serve para evitar acusações afoitas, acusações temerárias, né? A ideia do inquérito é evitar a exposição de alguém a uma ação penal. Mesmo que você fale que a pessoa é presumidamente inocente, a ação penal traz danos à vida do indivíduo. Então deve-se evitar. O que faz para evitar? O inquérito acaba sendo esse grande filtrão que só deixa chegar as questões mais importantes ao conhecimento do Poder Judiciário. Natureza jurídica, né? A gente já falou, natureza jurídica é de processo ou é de procedimento? A natureza jurídica é de procedimento administrativo. O inquérito não é processo, ele é procedimento. O que é procedimento administrativo? É o conjunto de atos destinados à apuração do fato. E aqui, no caso, um fato pretensamente criminoso. Visto isso, quais seriam as características? A gente não vai falar de todas, vai falar de algumas, né? Inicialmente. No decorrer do curso, a gente esgota a temática. Primeira característica, muitos autores chamam de inquisitoriedade. Eu prefiro o termo inquisitividade. De qualquer maneira, você precisa memorizar os dois, né? Porque os dois podem aparecer na sua prova. O que é falar que o inquérito policial é inquisitivo? Olha, inquisitivo você vai lembrar de Inquisição, vai lembrar da Santa Inquisição, vai lembrar do Tribunal do Santo Ofício, momento que historicamente, embora haja discussão, né, a respeito, um entendimento que a gente estuda no colégio é que a Santa Inquisição foi um momento de grande restrição de liberdade dos indivíduos, né, onde ainda antes da separação da igreja do Estado, a igreja acusava, defendia, julgava e executava em praça pública. Então todas as funções relacionadas à apuração de uma heresia estavam reunidas em uma única pessoa. O sistema, então, ali era sistema inquisitivo. Inquisitividade é a reunião das funções em uma pessoa só. Quando você fala que o inquérito policial é inquisitivo, é isso que você está reconhecendo. Quem apura o fato é só o delegado de polícia, que preside, né, a investigação, determinando ordens de serviço, eventualmente, para seus subordinados. De qualquer maneira, o delegado de polícia não precisa ficar fazendo alusão a pedidos elaborados eventualmente pela defesa ou pela acusação. Ele vai acabar realizando as diligências em busca da verdade. O único comprometimento dele é buscar a verdade, não defender ou prejudicar o investigado. Pelo menos em tese é isso que deveria acontecer. Então a inquisitividade é o reconhecimento de que as funções apuratórias estão reunidas numa pessoa só. E aqui então você não tem defesa, não tem acusação, então não tem alguém para julgar, o sistema então aqui é unitário, a ideia é essa. Então é diferente a palavra inquisitividade, é o inverso de acusatoriedade. O que é o sistema acusatório? O sistema acusatório é aquele que separa as funções de acusar, defender e julgar em pessoas diversas. Então é nessa concepção que você fala que o inquérito é inquisitivo, porque nele não existe contraditório nem ampla defesa, porque ninguém foi acusado ainda. Dessa noção de inquisitividade vem outra característica que a gente chama de discricionariedade.
E o grande reflexo dela é o artigo 14 do CPP. É a prova de que o delegado pode atuar como bem entende dentro da investigação, desde que ele não desrespeite a lei, é o artigo 14. O artigo 14 fala: o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada ou não a juízo da autoridade. Isso quer dizer o quê? Que pode requerer, as partes podem requerer. Agora, o delegado é obrigado a acatar? Não, o CPP está falando exatamente isso, que o delegado não necessariamente precisa acatar um requerimento feito pela vítima ou pelo seu representante legal, porque ele tem discricionariedade na presidência do inquérito. Sobre esse tema, a CESP já cobrou a seguinte afirmação: as diligências no âmbito do inquérito policial serão realizadas por requisição do membro do Ministério Público ou pela conveniência da autoridade policial, não existindo previsão legal para que o ofendido ou o indiciado requeiram diligência. Está certo isso aqui? Não existindo? Não, existe, né? Expressa previsão legal para que o ofendido e o indiciado requeiram diligências. O que o delegado não é obrigado é acatar o requerimento. É o que a gente acabou de ler, artigo 14, mencionando que existe previsão legal. O assunto ainda sobre discricionariedade que envolve aqui a temática do inquérito é a respeito do indiciamento. Né? Para fechar aqui essa nossa aula, a gente vai trabalhar aqui o item 116 do concurso para policial legislativo da Câmara. O indiciamento no inquérito policial, por ser uma indicação de culpa do agente, poderá ser anotado em atestado de antecedentes criminais? A partir do indiciamento, poderá ser divulgado o andamento das investigações com a identificação do provável autor do fato? Então, olha só, essa questão é bem problemática, né? Porque o indiciamento do inquérito é uma indicação de culpa do agente. Olha só, essa palavra é uma palavra muito forte, né? Indicar culpa. Não, indica elementos de informação, indica, é uma palavra que indicação dá a ideia de indício, de suspeita. E na fase de investigação, ninguém pode ser considerado culpado, né? Considerando o princípio da presunção de inocência. Então, é uma indicação de probabilidade, uma possibilidade que virou probabilidade. Falar de culpa já é algo que já deve ser objeto de atenção por parte do candidato, né? Mas a gente continua analisando. Poderá ser anotado em atestados de antecedentes criminais? Há uma grande quantidade de doutrinadores que falam que pode sim, né? Embora o atestado de antecedente criminal não possa ser fornecido a qualquer pessoa, considerando a fase sigilosa da investigação. A partir do indiciamento, poderá ser divulgado o andamento das investigações com a identificação do provável autor do fato? Essa parte final aqui que acaba melando toda, né, a possibilidade de salvamento da afirmação. Divulgar, né, ato de indiciamento é algo temerário, né? A indicação provável do autor, se for divulgada, pode gerar um dano irreversível. Então você precisa ter cautela nesse momento quando se fala do ato de indiciamento poder ser objeto aí de uma completa divulgação. O ato de indiciamento é um ato de reconhecimento, direcionamento, vai gerar prejuízos ao investigado, mas obviamente a pessoa tem que ter cuidado. O delegado, que é o presidente da investigação, não pode chegar, né, e expor os investigados, indiciados, conforme bem entender. Óbvio, enquanto estiver vigorando a fase investigatória. Finalizada a investigação, não havendo mais necessidade para elucidar o fato, a gente pode levantar o sigilo da investigação. Mas esse é outro tema que a gente analisa mais à frente. Nesse momento agora, então, eu passo a palavra para a professora Júnia, não sei, ou se eu já vou passar diretamente para o outro colega que vai dar aula, né, às 15h. Estou observando aqui, acho que não tem dúvidas, não apareceu dúvida, deixa eu ver. Ah, tem uma dúvida aqui, ó. O Vanderberg pergunta, a Lei 13.245 de 2016, né, que altera o Estatuto da Ordem dos Advogados, autoriza que o advogado faça perguntas ao condutor da prisão no ato da ratificação do flagrante.
olha, as perguntas que estão estabelecidas lá nessa lei do Estatuto da Ordem não envolvem a necessidade de resposta, né? Perguntar ao condutor da prisão, no ato de ratificação do flagrante, pode ser uma medida temerária. Eu peço que você observe aí as alterações, exclusivamente aquelas que eu coloquei no finzinho dos slides. O outro professor está aí esperando, eu já tomei o tempo, a gente depois esclarece esse assunto, mas dê uma olhada no finzinho dos slides, eu coloquei os dispositivos que foram alterados pelo Estatuto da Ordem. Agradeço a todos pela presença, desejo boa sorte ao colega aí que vai dar a sequência. Um abraço e até mais.